Aí a seu irmão, está estudando, a palavra, os versículos. Pode abrir lá naquela tela. Eu estou um pouco em dúvida aqui a respeito do versículo que a gente parou. Mas vocês podem até me ajudar aí, se lembra aí. A gente está nessa tela aqui, ó. Coloca lá aquela tela mesmo. Sim, lembra da gravação, viu? Eu não lembro se a gente leu todos esses versículos. Leu não? Tu lembra onde parou? No primeiro, foi? Pronto. Essa é a sequência da ordem cronológica dos acontecimentos que estão prestes a acontecer. É importante a gente entender a sequência. Dá para vocês verem aí? Porque vocês estão tão escondidos para ali. Se não der para ver, procura um canto que dê para vocês verem por ali. Pode até levar a cadeira, viu? Não tem problema não. Pode até levar a cadeira para outro canto. A irmã aqui, ó. Acho que fica muito ruim de vocês verem aí, viu? É interessante vocês verem, não só ouvir, mas ver também. Pode espalhar por todo canto aí, não tem problema não. A ordem cronológica é muito importante. Por quê? Por que a ordem cronológica é importante? E é importante também porque, por exemplo, tem pessoas que acreditam que a igreja vai entrar dentro da grande tribulação. Tem pessoas que creem que a igreja vai entrar dentro da grande tribulação. E eles usam algumas bases bíblicas também. Nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação. Pastor, quem está certo? Somos nós que cremos que seremos arrebatados. Nós temos um posicionamento muito forte e uma crença muito forte que a gente não vai passar pela tribulação. Temos uma base bíblica fortíssima que comprova que a gente não vai passar. Mas, supondo que a gente errasse e que a gente fosse entrar na tribulação antes de ser arrebatado. Amém? Porque nós estamos estudando escatologia, a gente sabe que a gente está vivendo o fim dos tempos. Duas coisas é garantida. A Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer. Amém? Vamos ler esse texto do arrebatamento para ter consciência que vai acontecer mesmo o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, bom notar esses versículos. Teve até uma pessoa que quis tentar confundir a cabeça de Isaac, dizendo que a igreja ia passar pela tribulação. Isaac disse, me mostra os textos na palavra, mas a pessoa se embananou toda e não tinha texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Acontece, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Seguida, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17, viu? É o seguinte. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos o que, igreja? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Amém? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, pode voltar para a tela, Miele. Há uma garantia bíblica do arrebatamento, como também há uma garantia bíblica da grande tribulação que nós vamos ler, descrita lá em Daniel, mas não vamos ler hoje, lá em Daniel, descrita desse período de tribulação. Daniel profetiza, fala profeticamente e mostra que esse período são 7 anos de tribulação na terra, como se nunca ouviu. Jesus também fala sobre essa tribulação de
sobre esse período de tribulação. Daniel divide esse período de tribulação em 2 períodos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma terrível perseguição sobre as pessoas, sobre os judeus. Então, a igreja passará o arrebatamento terá. A tribulação terá. Temos base bíblica que não passaremos pela grande tribulação. Amém? Depois a gente vai ver isso. Mas vai ter o arrebatamento e vai ter a tribulação. De toda forma, se porventura nós estivermos errados, e acontecer de que o anticristo se rebele, a Bíblia fala do anticristo, e ele começa a operar na terra, e a igreja vai entrar dentro da tribulação. Como eles predizem, né? Algum grupo de pessoas prediz. E o arrebatamento acontecerá durante o período da tribulação. O mais importante é que a gente esteja preparado. Passando ou não, nós cremos que não vamos passar. Quem está entendendo? Temos bases bíblicas para isso, que não vamos passar pela tribulação. Eu acredito que essa base bíblica é em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu só verificar aqui. Ou é primeiro ou é segunda? Segunda? Alguém disse segunda? Vamos ver aqui, viu? Só um minutinho aqui. É segunda mesmo. Daqui a pouco nós vamos ler. Mas enfim, vamos supor que a gente errasse. E a gente fosse passar pela tribulação. Se a gente fosse passar pela tribulação, a gente teria que estar preparado para passar pela tribulação. Amém? Para não negar Cristo. E crer que Ele ia nos proteger e nos amparar na grande tribulação. A grande tribulação é verídica, vai acontecer. Foi profetizado por Daniel e por Jesus. Mas temos a base bíblica que não vamos passar. Vamos ler essa base? Aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo... Deixa eu ver... Vamos ler a partir do versículo 3, na RA. Pronto? Você vai olhando para cá. Ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade? Diga, o anticristo. Vai se levantar um homem inspirado 100% por Satanás, que vai reger essa terra, vai governar essa terra. Ele vai tentar unificar uma só religião e um só governo mundial, uma só moeda. Amém? Vocês têm percebido que tudo está se encaminhando para isso? Vai haver um período que não vai mais haver moeda em papel. E vocês já estão percebendo que isso está começando a acontecer? Hoje a maioria das transações são feitas via Pix. Não é? Daqui a um tempo não vai existir mais moeda, não vai existir mais dinheiro em papel. Tudo vai ser virtual. Porque está se encaminhando para a profecia. Para o governo único, o governo mundial. Amém? E também o falso profeta, que a Bíblia fala em Apocalipse do falso profeta. E quem será esse falso profeta? Será um homem, um religioso com grandes poderes miraculosos, que vai estar dando esse apoio ao anticristo. Porque o governo do anticristo, ele também será um governo envolvido com uma falsa religião. Estão entendendo? E a gente tem que estar por dentro disso. Mas se nós não vamos estar lá nesse dia, nós vamos ser arrebatados. Mas estamos estudando para isso. Para entender o que está para acontecer. E se porventura a gente for passar pela tribulação, como eu falei, nós temos que estar firmes no Senhor
e preparados. Mas a Bíblia diz aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, o filho da perdição. Agora olha a atenção no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele é contra tudo que se chama Deus. Amém? A ponto, olha o que vai acontecer, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E uma das coisas que o anticristo vai fazer, ele vai conseguir, uma coisa que naturalmente falando é impossível, mas ele vai conseguir erguer o templo de Salomão. É uma coisa que aos olhos naturais é impossível, porque há uma divisão muito grande naquela região e existe uma mesquita, mesmo no mesmo local onde o templo de Salomão está, construída lá. E há essa guerra para que isso não aconteça. Mas a profecia diz que vai ser erguido o templo de Salomão. Veremos o templo de Salomão erguido. Não sei se a gente vê que a gente vai estar aqui, né? Mas o anticristo vai erguer e vai sentar naquele trono, proclamando-se ser o próprio Deus. E muitas pessoas serão enganadas pelo anticristo. Estão entendendo? Versículo 5. Não vos recordeis, quem está falando aqui é Paulo, viu? Ele diz assim, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Aí ele diz no versículo 6, e agora, sabeis o que detém. Está falando de quem? Nos versículos anteriores está falando de uma pessoa. Quem era a pessoa? Quem era, irmão? O anticristo. Então o contexto ainda continua falando do anticristo. E esse versículo 6 diz assim, e agora, sabeis o que detém. Qual o significado dessa palavra? Detém. Parar. Está parando. O que detém de um anticristo se manifestar? O que está detendo dele aparecer publicamente e começar esse governo mundial? O que está detendo? Existe uma força que está detendo ele. E qual é essa força? É a igreja. Dá um glória a Deus. Enquanto a igreja está... Porque eu pensava errado. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão também, como se diz, vai quebrar um biscoito. Eu pensava que quando a igreja fosse arrebatada para os céus, o Espírito Santo não estaria mais na terra. E quem estivesse na terra não tinha mais chance de salvação. Eu pensava. Só que esse pensamento foi consertado. Por quê? Porque o Espírito Santo continuará na terra. Por que o Espírito Santo continuará na terra? Porque ele é Deus. O salmista diz, se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Não existe um lugar que a presença de Deus não esteja. Então, mesmo que a gente esteja lá, o Espírito Santo, a presença dele continua aqui. Mesmo quando a gente tiver sido arrebatado, ainda vai ter oportunidade de salvação na terra. Quem quer ficar para a grande tribulação, para ver como é que vai ser? Aí tem a segunda chance. Ninguém, né? Quem quer ser arrebatado? Então, o versículo 6 é uma base forte, que existe uma força, um poder que detém a aparição do anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E qual será essa ocasião? Quando a igreja for retirada da terra, que se chama o arrebatamento. Então, nós cremos que quando nós formos tirados na terra, o anticristo se manifestará e dará início o período profetizado, que eu não vou falar em detalhe agora para não confundir sua cabeça,
representa como é que chama? Sexo? Eu não sei. A 70 semanas de Daniel. Como é que chama? Sexo, eu não sei. Sexual, é? É assim mesmo? Pronto, para ficar mais fácil é a 70. Amém? 69 semanas já se cumpriram. E a 70 será os 7 anos. A 70, o número 70 será os 7 anos da tribulação. Isso aí eu não vou entrar em detalhe agora, não. Então, quando nós sairmos aqui, aí sim dará-se início ao período chamado Grande Tribulação, e o anticristo vai ter o poder, a força para começar essa ação na terra. Estão entendendo? Ele não tem o poder agora porque a igreja está barrando ele. A autoridade da igreja é poderosa, irmão. Mesmo a igreja falha, ela é poderosa, porque ela é comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Somos comprados pelo sangue de Jesus. Então isso aí vai acontecer, o arrebatamento. Aqui nós estamos trazendo um alinhamento para colocar em ordem os eventos. Primeiro, arrebatamento. Segundo, colocar a tela lá, Mielo. Segundo o quê? Vamos ver o segundo? Tribunal de Cristo. É um evento assim, Tribunal de Cristo. Já estamos lá no céu. Amém? Porque o arrebatamento é um encontro de Jesus com a igreja nas nuvens, e ele nos levará para o céu. Os mortos que morrerem em Cristo ressuscitados estarão lá no céu. E começará embaixo na terra o período tribulacional, e em cima no céu começará o tribunal de Cristo. Existem 2 tribunais. Eu acredito que eu já falei nos estudos anteriores, mas eu estou frisando para ter um entendimento melhor. Porque então fica aquela bagunça na cabeça. A Bíblia diz, nós vamos ser julgados. Quem sabia que nós vamos ser julgados? Mas muitas pessoas pensam que vai ser julgado e naquele julgamento vai decidir se você vai ser salvo ou não. Se for assim, fica uma confusão grande. Por quê? Porque a igreja já foi comprada. Então ele não pode passar por um tribunal mais para condenação. Vocês estão conseguindo me entender? Já foi comprada. Vamos resumir melhor. A igreja, no aspecto de pecado, já foi julgada pelo sangue de Jesus. Entendeu? Já fomos julgados. Então, condenação eterna não teremos mais se não negarmos a fé, se não retrocedermos. Se caminharmos com Cristo, debaixo dessa misericórdia e dessa graça, não seremos mais condenados. Não passaremos pelo o juízo condenatório. Serão 2 tribunais. O tribunal de Cristo será no céu. Segundo tribunal será o tribunal do grande trono branco, descrito lá em Apocalipse. Tribunal de Cristo tem a ver com as recompensas, com aquilo que você fez para o Senhor aqui na terra. Amém? Tem a ver com recompensas. Tribunal de Apocalipse, descrito em Apocalipse, do lado de cá, será um tribunal daqueles que vão ressuscitar, que nem foram perdoados porque não confessaram a sua fé em Jesus. Eles passarão por esse tribunal para ser sentenciado ao lago de fogo. Nesse tribunal haverá níveis de punição maiores e menores. Texto bíblico para provar, Jesus disse assim, não sei se foi para Cafarnaum, ele disse, se vocês tivessem ouvido a minha mensagem, vocês não seriam punidos com um grau de rigor muito maior. Estou dizendo com as minhas palavras. O rigor é a punição. A punição para vocês será maior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade do Antigo Testamento, que havia muita prostituição. É porque vocês estão vendo a salvação na sua frente, mas vocês não querem. Então, a condenação para vocês, as punições serão maiores do que para eles. Irmão, ir para o lago de fogo já é um negócio, é um sofrimento eterno. Porque se o cara se perder, ele vai ressuscitar.
Primeiro ele vai ressuscitar para ser condenado eternamente com corpo e tudo à eternidade no lago de fogo. E a Bíblia diz que é eternidade. Já outras denominações dizem que será destruído e passará a não existir mais, como a adventista do sétimo dia. Só que nós temos base bíblica que provamos que existe a condenação eterna, eternidade. Aí eles alegam que Deus é um Deus bom e não pode deixar a pessoa sofrendo eternamente. Espírito não é destruído. Nem o próprio Satanás vai ser destruído. Ele vai ser aprisionado no lago de fogo eternamente, junto com os que foram perdidos. Quem está entendendo? A Bíblia diz que a salvação, por um ato de pecado de uma pessoa, todos pecaram. Mas a Bíblia também diz que por um ato de obediência de um, que é Jesus, a salvação foi oferecida a todas. Olha para seu irmão e diga, não há dificuldade de salvação. Só não vai se não quiser. A receita que eu te digo para não perder a salvação, coisa simples e básica. É básico, porque a religião quer impor algo sobre você assim que você acha que para ser salvo tem que praticar todos aqueles mandamentos, todas aquelas obras, então não é salvo. A religião vai ensinar isso. Final das contas, o cabo termina se perdendo por causa disso, porque vai entrar dúvida na cabeça dele. Você está entendendo? Então a primeira coisa para você tem que zelar, a primeira coisa, não guardar a ofensa no coração. Viu? Não guarde. Porque Jesus disse na oração do Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei a quem tem me ofendido. Não é assim? Como é que o Pai pode perdoar suas ofensas se você não perdoar aquele que te ofendeu? Então vai perder a salvação. Entendeu? Então tem que estar com o coração tranquilo, em paz, perdoar. Está em paz. Glória a Deus. E permanecer firme no Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos adiantar. O tribunal de Cristo. Vamos ler aí esse versículo. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Tribunal de Cristo será logo após o arrebatamento. Aí você diz, e é uma coisa rápida? Não, não é que vai ser rápido. É um processo. Enquanto vai começar esse período de terror na terra, nós estaremos com o Senhor, passaremos por um tribunal. Diz assim a palavra, ó, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Diga, eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo. Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui muito importante. Nunca julgue ninguém. Por quê, pastor? Porque ele vai para o tribunal de Cristo e ele será julgado lá. Não para condenação. Mas o mal que ele te fez, mesmo ele tendo sido perdoado, alcançado, a graça alcançou ele, será exposto lá no céu. E vai ser uma coisa muito indelicada diante do Senhor. Imagina, diante do tribunal de Cristo, o Senhor expor as atitudes do meu coração no reino dele. E ele dizer assim, ó, ao que vocês me viam de uma forma, mas Deus olhando para dentro do meu coração, vendo que não era aquilo que eu transparecia. E no julgamento do tribunal de Cristo, eu diante dele, ele fazendo aquele julgamento e expondo as atitudes do meu coração que estava oculto e dizendo, ó, por causa disso, eu não vou te recompensar com isso, tu perderás isso. Haverá governos na terra no milênio, que é uma coisa que a gente vai estudar daqui um pouquinho mais na frente. Amém? Vocês estão entendendo? Mas o mais importante, para simplificar, o tribunal de Cristo não é mais condenatório. Nossos pecados foram perdoados em Cristo. Será um tribunal para recompensa. É importante, por isso que, irmão, se eu subo no altar, eu tenho um compromisso. A Bíblia diz, a quem mais é dado é cobrado. A Bíblia diz que nós que pregamos a palavra seremos julgados com intensidade maior também.
Amém? Vocês ouviram lá no grupo Paternidade o versículo que eu mandei sobre a recompensa dos bispos, a coroa de glória, por a fidelidade, aí dá umas instruções, ó, precisa ser assim, tem que ser assim, para que você receba a coroa de glória. E o que é a coroa de glória? Uma recompensa do Senhor. Não temos capacidade humana para entender como será essa recompensa. Mas uma coisa é certa. Se nós não negligenciarmos a orientação divina e perdermos a recompensa, eu acredito que não vai ser bom para nós. Por quê? Porque é uma eternidade. Você está entendendo? Talvez você pense assim, não, eu alcançando a salvação está bom demais. Irmão, não diga isso não. Você acha melhor dirigir uma Ferrari ou um Fusquinha? Seja sincero. Você acha melhor morar numa casa bem confortável, com uma piscina, ou numa casa bem apertadinha, bem desconfortável? Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas é só para trazer um entendimento. Amém? Tem pessoas que usufruem mais porque trabalharam, tiveram sabedoria e estudaram e foram mais recompensadas. No caso dessas recompensas, tem a ver com o coração. Amém? Tem a ver com a perseverança, com a fidelidade, com amor ao reino, com amor à obra do Senhor. Amém? Vamos avançar. Então, esse tribunal é para isso. E em seguida, os eventos cronológicos falando, em seguida segue as bodas do Cordeiro. Efésios 5, 25 e 27. Que é um encontro da noiva. Quem é a noiva? Nós, diga, nós somos a noiva. Com o noivo que é Jesus. Que vai se dar no arrebatamento. Encontraremos o nosso noivo. Amém? Jesus é o noivo, nós somos a noiva. A noiva do Cordeiro. E lá vai acontecer o casamento. Nós, diga assim comigo, nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Glória a Deus. Vocês querem ler esse versículo ou a gente adianta? É só falando do noivo e da noiva. Vamos ler então, vamos. Oi? Efésios 5, 25 e 27. E a gente está com bastante cuidado, né, estudando esse estudo, esse ensino. Vamos lá, isso é uma analogia. Ó. Leia junto comigo. Já. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? É algo simbólico. Assim como, dando uma orientação que os homens devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Amém? E enquanto acontece o tribunal de Cristo, na terra acontece o quê? A tribulação. Vamos ver a tribulação, Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Olha que interessante, irmão. Porque nesse tempo haverá... Vamos voltar alguns versículos aqui. Deixa eu colocar aqui para eu ver aqui no meu celular aqui. Mateus 24. Você está conseguindo aprender? Interessante. Ó. Do versículo 15. Na minha Bíblia aqui, na RA, tem aqui a grande tribulação. É importante eu entender isso? Coloca do versículo 15, Melo. É importante eu entender isso? É. Porque às vezes você vai ler, abre Mateus capítulo 24, e você começa a ler Mateus capítulo 24, e você vai lendo aquele terror todinho descrito aqui, né?
sem entendimento, porque não estudou a palavra, do versículo 5. Diz assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, está falando do anticristo, né? Quem lhe entenda, vá, pule. Aí continua, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Aí muitas pessoas estão lendo esses textos, Mateus 24, aí ele já se imagina dentro dessa situação. Eu mesmo já li, imaginando dentro dessa situação. Mas como é que eu vou estar dentro dessa situação se eu já fui arrebatado? Está vendo a importância da gente entender a ordem cronológica dos eventos, das coisas que vão acontecer? Porque a pessoa vai lendo aqui, rapaz, é muito terror e tal, nós temos que estar... Mas se nesse período aqui, dessa tribulação... Porque assim, a gente tem que entender, são duas vindas de Jesus. A primeira ele já veio. A segunda, ele vai voltar para a terra para julgar a terra. Agora, essa segunda vinda, ela é dividida em duas etapas. O encontro dele no céu com a noiva, que é a igreja, o arrebatamento. Depois do período de 7 anos, a descida dele para a terra, para julgar a terra. Amém? Então será dessa forma. Seria meio sem lógica. Alguém que diz assim, não, mas... Porque tem gente que já leu o versículo aqui achando que Jesus já vai voltar. Como é que Jesus volta e a igreja é arrebatada? Um negócio desorganizado. Não, as coisas têm que acontecer no tempo certo. Vocês estão compreendendo? Jesus arrebata a igreja e ele volta e a igreja fica. Ele desce para a terra e a igreja fica no céu. Não pode isso acontecer. Ele vai arrebatar a igreja para ter um tempo com a igreja no céu. Quando ele voltar para a terra, diga, Jesus vai voltar para a terra. Para julgar essa terra. Para colocar essa terra em ordem. Para governar essa terra. Diga, para provar aos judeus que ele é o Messias. E que o reino dele nunca terá fim. Quando ele voltar, diga, quando ele voltar, eu voltarei com ele. Está entendendo? Ah, Jesus. Por mais que você morra e parta seu espírito, você vai voltar para cá, meu irmão. Não tem jeito não. A profecia é bíblica. Vai acontecer. Amém? Então, quando você estiver lendo esses textos, você não se enquadre como se você estivesse dentro dele, não. Você não está dentro dele. E são para os que ficarem. Os que ficarem. Amém? Agora pula lá para o versículo 21, que era o que nós íamos ler. Olha o versículo 21, falando sobre a tribulação. Porque nesse tempo haverá grande... Vamos ler todo mundo, porque quem tiver com sono já passa o sono. Vai, voz alta, já! Nem haverá. Nesse tempo que a igreja foi arrebatada aqui na terra, será uma tribulação tão terrível que Jesus profetiza e diz assim, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais um período de uma tamanha tribulação. Amém? A gente pensa que a gente está nos princípios das dores. A gente não está no princípio das dores. A gente ainda vai entrar no princípio das dores. A gente não, né? Que a gente vai ser arrebatado. O princípio mesmo das dores será no primeiro período do governo do anticristo. Será algo ainda razoável. Serão 3 anos e meio. Quando ele quebrar o acordo de paz com Israel, que Israel vai aclamar o anticristo, os judeus vão... Vocês sabiam que os judeus estão esperando o Messias ainda? Porque eles não creem que Jesus é o Messias, a maior parte. Eles não se converteram. E quando o anticristo se apresentar, eles vão receber o anticristo como se fosse Jesus, como se fosse o Messias, o Salvador deles. E eles serão enganados. Vocês estão entendendo? Então, o princípio das dores será nesse comecinho da grande tribulação. E dos 3 anos e meio, depois que passar, e começa
as quebras dos selos, chamadas quebras dos selos de Apocalipse, onde o juízo de Deus descerá sobre essa terra. Diga, graças a Deus que eu não vou estar aqui. Amém, glória a Deus. Então será um período terrível. E esses serão os eventos cronológicos que está acontecendo, que vai acontecer. E o quinto, a segunda vinda de Cristo, né? Após a tribulação. Nós já estamos lá com o Senhor, e depois de 7 anos, com o corpo glorificado, amém? Corpo cheio de poder, o mesmo corpo que Cristo tinha, amém? A mesma matéria que Cristo tinha, aquele corpo material que ele tinha é o que teremos. Lembra que eu falei aqui? Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele apareceu para os discípulos. Tomé não acreditou. E ele disse, aqui não é um espírito. Top. Eles estavam em um lugar trancado, as portas estavam fechadas. E Jesus atravessou a parede. Mas ele não era um espírito, era um corpo glorificado. Esse mesmo corpo nós teremos e estaremos com ele aqui nessa terra. Amém? Haverá uma distinção entre pessoas, porque quando nós voltarmos depois da tribulação com Cristo, vai acontecer algumas coisas, o diabo será aprisionado. Quando nós voltarmos para a terra, vai haver uma mistura de pessoas. Igreja, corpo glorificado, com pessoas ainda com corpos naturais. Vai ser interessante. Demais. Porque imagina Jesus governando lá em Israel e eu administrando um setor aqui nessa região do Pernambuco, ou no Brasil, não sei. E Jesus se comunica comigo através do Espírito Santo e disse, eu preciso que você venha aqui em Israel agora. Quem ainda sobreviveu à tribulação, não tem o corpo glorificado, ele terá que pegar um avião para ir para lá. Vai ser massa demais. Já eu não. Eu vou me transfigurar e vou sair daqui e pá, aparecer lá em Israel na frente dele. Será um corpo com poder. E o mais interessante, irmão, quem gosta de comer? Nós vamos comer e não vamos engordar. Porque não é a comida mais que vai dar sustância para a gente sobreviver. Nós temos um corpo glorificado. Nós não precisamos dar comida para sobreviver. A comida será somente por prazer. Vai ser massa demais. Pense num período gostoso. Amém? E tem a ver com as recompensas no sentido das administrações na terra. Amém? Daquilo que será feito. A Bíblia diz, presta atenção, que toda a terra será evangelizada. Antigamente eu pensava que seria evangelizada antes da volta de Jesus. Não pode. Não, completamente não será antes da volta de Jesus. Amém? Vão ouvir, mas um por um, no milênio é que todas as pessoas serão evangelizadas completamente. Vamos ver a dúvida da irmã Nona. Presta atenção onde eu parei para eu continuar. Espera aí, repita. Quem tem um corpo glorificado, sim. Procriar? Ah, entendi. Pronto, vou responder. Ela está perguntando, quem tem um corpo glorificado pode fazer tchaca na muchaca. Não é isso não. Mas pode ser uma dúvida, né?
Se a gente vem em espírito, no milênio a gente já vem com o corpo glorificado. Não, então, mas depois do milênio a gente não voltava a viver eternamente como era para ser no jardim. E aí no jardim não era Adão e Eva. Aí ele quer saber se vai continuar como antes. Tipo assim, as famílias que eram antes vão continuar. Se vai continuar, um exemplo, essa vida de casamento, não vai continuar trabalhando tudo normal. Vai ter uma vida normal. Então, aí não volta a ser como era para ser no jardim. As mesmas famílias? Sim. Não, eu acredito que não. A Bíblia não fala não, mas eu acredito que não. Vai voltar a ser como era Adão e Eva, vivendo no jardim. É. E era para multiplicar, não é assim? Vou chegar lá, eu vou chegar lá. Pronto, uma das perguntas que ela quer saber é se também haverá essa multiplicação. Presta atenção, isso é interessante. No milênio, na eternidade a gente tem pouca informação sobre isso. Agora, no milênio, que será quando Jesus voltar, né, aqui o ponto 6 fala sobre o reino milenar. Quando Jesus voltar, nós voltaremos com o corpo glorificado. Quem lembra de um versículo que Jesus disse assim, alguém perguntou, no céu, como é que vai ser? Eu posso me casar? Não teve uma pergunta assim? Teremos família lá no céu? Jesus disse assim, não, nós seremos como os anjos. No céu não se dá em casamento. Então, o que é que ele quer dizer com isso? A igreja, com o corpo glorificado, não vai proliferar mais, não vai gerar mais. Amém? Estaremos aqui, também nós não vamos ter essa necessidade não, irmão. Nem se preocupe com isso. Nem se preocupe. Se quiser casar, casa logo. Porque no milênio... Há sim uma possibilidade de pessoas se casarem no milênio, mas não é a igreja. Lembra que eu disse? Igreja vai descer à terra com o corpo glorificado, mas muitas pessoas passarão pela tribulação sem morrer. Amém? Então elas estarão vivas na terra, com as suas famílias, no milênio. E elas vão continuar trabalhando, plantando, colhendo, negociando, no milênio. Amém? Vocês estão entendendo? Então elas vão continuar gerando filhos no milênio. Vão continuar gerando filhos do mesmo jeito. E nós, como igreja, vamos administrar a terra juntamente com Cristo. Estão entendendo agora? Aí vai entrar aqui. Nós lemos sobre... Qual foi o versículo que nós lemos? O 24 foi mesmo. 21, não foi? Agora vamos ver um pouquinho. Nesses pontuações nós vamos tocar um pouco nesses assuntos. Segunda vinda de Jesus após a tribulação, Mateus 24, 27 ao 31. Quando você estiver lendo lá. Mateus 24, depois é bom você dar uma lida em casa, presta atenção. Mateus capítulo 24 fala sobre essas coisas, sobre a tribulação, sobre a volta de Cristo. Aí o 27 ao 31, vamos ler. Ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente. Agora imagina, ó, quando a gente lia sem entendimento. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí nós estamos pensando, nós pensávamos que era nós que ia ficar vendo Jesus voltar. Não, irmão. Isso aqui, essa vinda aqui, nós estamos voltando com Ele. Nós já subimos. Vocês estão entendendo? Já fomos arrebatados. Agora sim está se falando da vinda onde Ele pisará na terra. No Monte Sião. A Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, os apóstolos ficaram feitos uns abestalados olhando Jesus subindo. E Jesus subindo, depois que Ele ressuscitou. Quando o anjo apareceu, o que foi que o anjo disse? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir. Não foi assim que disse? Então a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Só que o olho que ficou e que passou pela tribulação, que está lá esperando. Aquela bagunça toda na terra, o governo do anticristo, aquela tribulação toda, e Jesus vai nesse momento, depois de 7 anos, Ele volta com o seu povo, que somos nós,
e com a sua igreja. Agora, interessante que a Bíblia diz, e todo olho verá. Eu ficava imaginando, como é que vai ser isso, Jesus? Como é que eu vou ver? Se o Senhor vai voltar lá, vai ser no Monte de Israel e nós vamos ver daqui. Como é que vai ser isso? A Bíblia é a Bíblia. Uma coisa que não se fala em celular aqui na Bíblia, né? Mas indiscretamente fala. Todo olho verá. Isso é o que aqui? Isso é um olho. Em tempo real. Imagina Jesus voltando em todas as câmeras. Sem contar que será um período de uma tecnologia muito mais avançada. Amém? Próprio Daniel diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não era esse versículo que eu ia citar, não, era outro. Que fala sobre a multiplicação da ciência. Tu lembra desse versículo, Diego? Daniel 12, 12. Vamos ler esse versículo? Aquela é o computador, viu? Confirma aí se é mesmo ela aí, Daniel. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É. Daniel, ele viu muita coisa sobre o futuro. Bem-aventurado que espere chega até 1335 anos. Nesse não, acho. Acho que nessa vez o computador falhou. Amém. Mas fala Diego vai procurar ali. Mas fala da multiplicação da ciência. E ninguém imaginava, irmão. Eu mesmo no meu tempo, ver um celular, a gente falando em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo. E hoje para a gente isso é uma coisa normal. Mas antigamente nós nem imaginávamos. Né? Olha como 12:4. Vamos lá. Olha como multiplicou a tecnologia, a ciência se multiplicou. 12:4. Glória a Deus, glória a Deus. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Eita, glória. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos para o versículo seguinte. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado e outro... Só aquele mesmo, só para saber a respeito da multiplicação do conhecimento que está acontecendo hoje. Vamos voltar lá, a segunda vinda de Cristo. A tribulação após os 7 anos, Mateus 24, 27 ao 31. 24, 27 ao 31. Eu quero que você leia, viu? Quem está aprendendo aí? Vamos lá. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu quero que vocês leiam, viu? Versículo 28. Já. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então, pode ir lendo, vá, até o 31. Se lamentarão. Com poder e muita glória. Olha. Verão o Filho do Homem vindo dos céus, né? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Outra coisa que eu me lembrei aqui, eu acho interessante dizer a vocês. Quem viu já a parábola da ovelha e do bode, que Jesus falou? Que diz que
as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes serão colocados à esquerda. As ovelhas entram no gozo do teu Senhor, não é assim? E os bodes serão... Preste atenção, vamos ser sinceros. Quando eu li esse texto, eu me quadrava como se pudesse ser comigo. Eu pudesse ser ovelha, eu pudesse ser bode, nesse texto. Claro que a Bíblia tem muito significado, a gente tem que entender isso. Se a gente quiser trazer uma ilustração de ovelha e bode dentro da igreja, a gente traz. Espiritualmente, a Bíblia é um livro espiritual. Mas quando se fala desse texto de ovelha e bode, porque quando Jesus voltar, isso vai acontecer. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão salvas e os bodes serão lançados no lago de fogo. Outra parábola, para você entender, já vou explicar. Outra parábola, Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que sai a pescar. E ele faz aquela pesca e ele pega grande quantidade de peixe e vai tirando os que não prestam e vai deixando só os bons. E aqueles que não prestam queimado. Não tem essas parábolas? Essas parábolas não condiz com a igreja. Você sabia disso? Quem sabia disso? Eu mesmo não sabia, mas hoje eu sei. Por que não é para a igreja? Porque essa separação das ovelhas do bode vai ser na segunda vinda de Jesus. Então nós não vamos estar na terra. Então não é para nós. Quando Jesus voltar, qual é a primeira missão de Jesus na terra quando ele voltar conosco? Com a igreja com o corpo glorificado? Colocar a terra em ordem. Quem está entendendo? E o que é que ele vai fazer? Separar o justo dos injustos. Vocês estão entendendo? Aí sim haverá essa separação. Vocês estão entendendo, né? Ainda não. Vamos lá, tribulação. Pronto, aí acontece a segunda vinda, a grande tribulação. Jesus vem no final da grande tribulação. Entendeu? E outra coisa, essa separação das ovelhas e do bode não é durante o período milenar, não. O período milenar são 1000 anos de governo de Cristo na terra. Estão entendendo? Isso aí será no final do milênio. Quando Deus for julgar completamente a terra. Vamos indo devagarzinho que a gente vai aprendendo. Mas a gente falou aqui, vamos fazer uma recapitulação aqui. Primeiro, vamos ler junto. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja com Jesus nas nuvens. Tribulação na terra. Quinto, segunda vinda após a tribulação, Jesus voltando com a igreja. Amém? Sexto, o reino milenar. O sétimo, juízo final. E o oitavo, o estado eterno. Nós vamos só frisar um pouquinho o reino milenar, lendo o Apocalipse capítulo 20. E nós vamos encerrar, vamos se lembrar, nós vamos continuar no ponto 7 e no ponto 8 do próximo estudo. Abra aí, Miel, Apocalipse capítulo 20. Presta atenção, olha o que vai acontecer. Olha como é bom a gente estudar a Bíblia. Olha como é bom. Versículo 1. Vamos ler junto. Aqui no tópico da Bíblia diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Você lembra que eu disse que Jesus vai voltar, né, à terra e tal? Quando Jesus vir com a igreja para a terra, que for entrar os 1000 anos, que nós já vamos estar ressuscitados, preste atenção. Satanás vai ser preso. Vocês estão entendendo? Ele vai ser preso. Ó. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2, o anjo de Deus, viu? Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Quem é o dragão, a antiga serpente? Satanás, o diabo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás,
e o prendeu por 1000 anos. Aí vai estar lá o diabo preso 1000 anos. E nós vamos viver na terra com o corpo glorificado. Mesmo que ele tivesse solto, não tinha perigo mais da gente cair. Já estava selado para a gente. Mas não vai ter aqueles povos com os corpos naturais. Agora, quando Satanás for preso, Satanás não vai estar mais tentando as pessoas. Ou seja, elas terão uma liberdade melhor de aprender e de reconhecer Jesus e de acreditar em Deus. Amém? Então elas vão estar sendo expostas ao ensino. As crianças que nesse período milenar, aí vai se cumprir uma profecia descrita lá em Isaías, que viu as crianças brincando com os leõezinhos, com as serpentes, e não mordiam e não feriam. Por quê? Porque a natureza dos animais voltarão ao normal. E esse cumprimento vai ser no milênio. Imagina você brincando lá com um leão, né, com uma onça, com uma onça de estimação. Né? Oi. Ela está falando, já quer estudar os 144 mil já. Isso é mais para frente. Fica tranquilo aí. Amém? Então, vai acontecer isso, né? E as pessoas terão, sem ser a igreja, terão corpos naturais no milênio, vão procriar, vão ter famílias, né? Vão gerar, vão cultivar, vão trabalhar. E Cristo, com um governo único, regerá a terra com a sua igreja. A igreja é um povo selecionado, irmão. Eu acho que você não está entendendo. Olha para seu irmão e diga, você não sabe o quanto você é especial. É um povo separado. A igreja é algo específico. É algo específico. Só é a igreja quem nasceu de novo. Não é todo mundo que é igreja, não. Se o cara estiver aqui dentro, sentado e não tiver nascido de novo, ele não é igreja. Ele não vai nem para o céu. Porque se não nascer de novo, não mora no céu. Não vai participar do céu. E o céu, olha para seu irmão, que isso é bom repetir. Diga, o céu é um lugar que nós vamos lá, de passagem, conhecer. Mas nós não vamos morar lá. Nós vamos morar na nova terra. Porque muitas pessoas pensam que vão morar no céu, igual os anjos. Não, irmão. Deus não fez o ser humano para morar no céu. O céu é uma passagem. Amém? Será um período. Ou seja, Jesus nos disse lá em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para buscar vocês. Nós vamos ficar hospedados lá, temporário. Vai ser o melhor hotel do mundo, não existe outro igual. Nós vamos conhecer os mistérios de Deus. Glória. Quem já está subindo já está indo para lá, viu? Quem está partindo logo, quem está deixando essa terra já está mais adiantado, já está conhecendo melhor do que nós, já está festejando lá. Irmão, não sei se vocês conhecem, mas tem um grande homem de Deus que foi para a glória. E ele é pai na fé de Luiz Hermínio. Quem já ouviu falar em Luiz Hermínio? Grande homem de Deus. E ele estava pregando e ele teve um sonho e ele foi ministrar. Foi a última, se eu não me engano, foi a última ministração dele. Uma das últimas. Não vou dizer que foi, afirmar que foi a última, não. Só aqui no Brasil. E ele disse que contou o sonho que ele teve, só que foi um sonho espiritual. E ele disse que ele pregando e dizendo, eu tive um sonho, uma visão no sonho, né? E eu vi o meu caixão, eu vi o meu velório, ele dizendo. E eu saía de dentro do meu corpo, enquanto estava tendo velório, e eu ficava tão feliz que eu ficava dando cambalhota no velório dele. Era que eu já sabia para onde ia. Irmão, isso é incrível. Isso é incrível. Com poucos dias, Deus não levou ele mesmo para a glória. Entendeu? Quando alguém partir, a gente pode chorar. É os sentimentos, a gente pode... Não tem problema. A alma é algo importante, faz parte do nosso corpo, do nosso espírito, perdão. Amém? A emoção é importante.
Mas eu não posso ficar desesperado a ponto de nem querer mais viver, como se o mundo se acabasse. Então eu não estou tendo fé. Amém? Olha para seu irmão e diga assim, o seu compromisso é buscar, orar, interceder para a sua família ser salva. Amém? Porque se ela for salva, partiu, chore. Tenha seu tempo de luto. Vamos respeitar, é normal, o luto é normal. Todos vamos passar por isso, por causa do pecado de Adão. Mas jamais nos desesperar, jamais perder a esperança. Porque um dia nós vamos encontrar com os nossos entes queridos. E um dia eles vão ressuscitar. E um dia eles vão estar, nós vamos ter o prazer de estar com eles novamente. E é uma coisa, eu não vou adiantar, já deu a hora. Nós vamos continuar no ponto 6, no milênio, né? Falando do milênio. Mas, meu Jesus, o que é que eu ia dizer? Era uma coisa interessante, mas... Estava falando da gente ia se encontrar, né, com nossos entes queridos. Aí veio algo, mas fugiu. O Espírito Santo me lembrar. Então é o seguinte, não ficar desesperado quando algo acontecer. Não largar tudo, eu não quero mais saber de nada. Isso é egoísmo, irmão. É egoísmo. Olha, o certo é nós crermos para partir na velhice e obedecermos a Deus para partir na velhice. Por quê? Porque a gente precisa fazer alguma coisa para Ele na terra. Amém? Querer morrer logo é injustiça. Porque tem pessoas precisando da gente. Amém? Não podemos desejar a morte. Agora, quando nós tivermos velhinhos, se o arrebatamento não tiver ainda acontecido, não é? Pode ter certeza, quem é fiel a Deus, quando for chegando à velhice, a carne vai ficando cansada. E o corpo, o espírito, ele vai começar a desejar ir para casa. E a casa dele não é aqui. É lá, temporária, mas é lá. Então, o irmão Hegel cita no livro O Amor, Caminho para a Vitória, de um senhor bem velhinho, morreu com Cristo, partiu. Nós não chamamos, não vamos nem dizer morte, partiu. Crente não morre, ele parte. Ele parte, amém? Ele partiu. Todo mundo pensou que ele estava caducando. Ele bem velhinho mesmo, serviu ao Senhor, foi fiel. E ele disse em casa, hoje, às 10 horas ou às 10h30, alguma coisa desse, vou dizer 10 horas. Às 10 horas eu vou para casa. Aí os filhos, né, eu acho que ele está caducando. Irmão, eles foram para a igreja, quando voltaram, isso foi uma história, um relato real. Quando eles voltaram, do jeito que eles foram, estava ele na cadeira, se eu não me engano, uma cadeira de balanço, sentada, e o espírito dele, naquela hora exata, foi encontrar com o Senhor. Entendeu? Então, não precisa ter medo da morte, não desejo morrer antes do tempo. Não tenha medo da morte e nem aceite o diabo tirar sua vida antes do tempo. Não aceite. Você lembra do que Jesus disse quando estava lá naquela cruz? Vai para o teclado ali, Bruno. Lembra do que Jesus disse? Vou refletir aqui para a gente se lembrar. Bruno, vai lá. Viu? Quando ele estava naquela cruz, o diabo não conseguiu tirar a vida dele. Não tirou. Não tirou. Foi o que aconteceu. Lembra do que ele disse? Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz, nesse momento, ele reinclinou a cabeça. Então nem o diabo conseguiu tirar a vida dele. Ele entregou a vida dele.
O que é que nós aprendemos? Que eu não entrego a minha vida ao diabo. Diga, eu não entrego minha vida ao diabo. Diga, nenhuma doença do inferno, nenhum desastre, nenhum acidente vai poder roubar a minha vida em nome de Jesus. Por isso que quando você vir para a igreja, igual eu disse domingo, eu não vou não porque eu estou com medo disso, por causa disso, por causa desse sereno, por causa que eu não posso levar isso. A sua vida é de Deus, querido. Cuidado que se ficar com esse espantinho pode morrer antes do tempo. Porque você está confiando nos seus esforços. Você não pode confiar nos seus esforços. Claro que temos que ter cuidado. Mas não podemos deixar Deus em segundo plano. Deus é primeiro plano. Ele é primeiro lugar. Então eu não posso ter medo. A minha vida é dele. Eu não vou morrer se ele não permitir. E ele não vai permitir, porque eu sou produtivo para o reino e vou continuar sendo produtivo para o reino. Então eu preciso ficar aqui. Porque eu preciso ensinar a palavra. E você pode ser produtivo para o reino. Orando por seus irmãos, orando por sua família, dizimando, ofertando, ajudando o próximo. Pregando a palavra em tempo oportuno. Seja produtivo. E se você é produtivo, o diabo não tem poder nem direito de tirar a sua vida. Ele pode tramar, ele pode armar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode tirar. Entendeu? E sabe aqueles pensamentos que o diabo fica lançando? Sabe aqueles pensamentos que o diabo fica lançando, colocando? Que você, às vezes, ficou assombrado com um sentimento de morte. Sabe aquele sentimento? Aquele sentimento tem sido um demônio influenciando. Colocando um sentimento de medo. E apavorando você. Porque se o cabo ceder, ele engabela. Mas a sua vida, topa no seu irmão e diga, a sua vida pertence a Deus. Diga, e o diabo não tem direito. Diga, espírito da morte, acabou o seu governo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga, você não tem direito sobre o meu corpo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vou viver até a velhice, declara isso. Vou viver até a velhice. Vou viver até a velhice. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória une as doenças, as bactérias e as enfermidades em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.